Olá, eu sou a jornalista Priscila Sena e começa agora o Repórter Aleã. Tenho pele e cabelos claros e olhos castanhos. Estou usando uma blusa social de mangas longas com detalhes em preto e marrom e uma calça social preta. Falo diretamente da sala de direção de imagens da TV Aleã com monitores ao fundo, exibindo os eventos realizados no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas. No programa de hoje, você acompanha uma edição especial sobre a Lei Maria da Penha, criada para proteger as mulheres da violência dentro de casa ou na família. Ela garante apoio à vítima, punição ao agressor e ajuda a prevenir agressões físicas, emocionais, sexuais, financeiras e morais. A Lei Maria da Penha chega aos 19 anos como um instrumento fundamental no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Sua aplicação é essencial para garantir a proteção, segurança e direitos das mulheres no Brasil. No Repórter Aleã de hoje, você confere o andamento do requerimento que pede urgência na votação para que a Lei de Combate à Violência Doméstica receba oficialmente o nome Maria da Penha, em homenagem à biofarmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que ficou paraplégica após tentativa de assassinato cometida pelo ex-marido. A reportagem é de Raquel Buquerque. Durante décadas, o silêncio foi a materialização do medo. A violência doméstica escondida entre paredes e portas fechadas era tratada como assunto de família. Mas uma voz rompeu essa barreira e ecoou pelo mundo. Maria da Penha Maia Fernandes, biofarmacêutica cearense, foi vítima de 2 tentativas de feminicídio cometidas pelo próprio marido em 1983. A primeira com um tiro nas costas que a deixou paraplégica. A segunda com uma tentativa de eletrocução enquanto ela dormia. Todas as condições que as mulheres sofrem da violência doméstica eu sofri. A Maria da Penha, graças a Deus, sobreviveu a uma tentativa de homicídio, porque no momento em que eu estava dormindo e recebi um tiro e acordei com aquele barulho, eu não pude mais me mexer. Então, imediatamente eu pensei, puxa, o Marco me matou. E por conta disso eu passei 2 meses hospitalizada, né? Passei por 2 cirurgias e ainda passei mais de 2 meses no Sara Kubitschek de Brasília. O agressor foi condenado, mas saiu do fórum em liberdade por conta de recursos dos advogados de defesa. Se passaram 8 longos anos, o processo sendo questionado. Aí ele foi julgado e foi condenado por 6 votos a 1 como autor da tentativa de homicídio. E na mesma hora, a defesa pegou, tirou um papelzinho do bolso, do paletó, e disse, esse julgamento aqui foi contra a prova dos autos. Estou solicitando que seja anulado. Vou entrar com recurso para anulação. Aí um dia eu chamei o movimento de mulheres, umas amigas de lá, e eu disse, me diga uma coisa, vocês acreditam que o Tribunal de Justiça vai anular esse julgamento? Aí uma das meninas disse assim, não se iluda. Na justiça, nós temos muito machistas. Em 1994, ela decidiu escrever o livro Sobrevivi, Posso Contar, logo após o primeiro julgamento do agressor. Ao se sentir órfã do Estado, a literatura chegou às mãos de organizações não governamentais internacionais.
O Brasil foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Em 2001, foi responsabilizado internacionalmente pela forma negligente com que tratava os casos de violência doméstica e obrigado a mudar as leis do país. Nessa época, estava sendo formado o ambiente de criação da Lei Maria da Penha, sancionada anos depois, no dia 7 de agosto de 2006, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É a Lei 11.340 que, pela primeira vez, reconheceu a violência doméstica como uma violação dos direitos humanos. São 46 artigos distribuídos em 7 títulos. Na lei, estão previstos 5 tipos de violência doméstica e familiar: a violência física, psicológica, violência sexual, patrimonial e moral. A gente tem observado, uma mudança de comportamento da sociedade desde que ocorreu a edição da Lei Maria da Penha, em 2006. Então, por conta dessa lei, a sociedade ela tem buscado dar mais atenção às pautas relacionadas à violência doméstica, o que tem contribuído para o enfrentamento desse tipo de violência. Em 19 anos, muitos foram os avanços. A lei prevê a possibilidade de medidas protetivas de urgência para proteger a mulher em situação de violência, como o afastamento do agressor do lar, a proibição de contato e aproximação da família e a suspensão do porte de armas do agressor. Garante o acesso da mulher a serviços de assistência e proteção, como atendimento médico, psicológico, social e jurídico, além da inclusão em programas de proteção e assistência do governo. Alterou o Código Penal, permitindo a prisão em flagrante ou preventiva de agressores, estabelecendo penas mais rigorosas para crimes de violência doméstica. Estabeleceu responsabilidade do Estado em criar políticas públicas para prevenir e combater a violência contra a mulher, além de garantir o atendimento adequado às vítimas. Contribui para a conscientização da sociedade sobre a gravidade da violência doméstica e familiar contra a mulher, incentivando a denúncia e o combate a essa prática. A lei busca promover a autonomia da mulher, oferecendo-lhe suporte para superar a violência e reconstruir sua vida. Hoje o Brasil é um dos países que tem as mais eficientes e modernas leis de combate à violência obstétrica, ao feminicídio, à importunação sexual, enfim, vários crimes que são cometidos contra a mulher. Mais recentemente a gente teve a aprovação da lei que garante também igualdade no mercado de trabalho. O Brasil tem leis muito boas. O que a gente precisa é de uma efetiva aplicação dessas leis, para que eles sejam punidos. Ainda há um longo caminho para tornar a legislação mais eficaz e aplicável. Para tentar garantir que isso aconteça, o Congresso já incluiu ou modificou 50 dispositivos da Lei Maria da Penha por meio de 15 novas normas sancionadas entre 2017 e 2024. As modificações aprimoraram a legislação, como, por exemplo, ao reconhecer e punir o crime de perseguição. Até o ano passado, 324 projetos de lei estavam em tramitação na Câmara dos Deputados para novas mudanças na legislação. E até o nome Maria da Penha deve ser oficializado. Uma das leis mais famosas do Brasil ainda é um apelido, não está no papel. A Comissão de Direitos Humanos do Senado já aprovou um projeto de lei neste sentido e a matéria vai a plenário neste segundo semestre em caráter de urgência. Para mim também foi uma surpresa. Eu sempre achei que quando foi oficializado a lei já era a Lei Maria da Penha, que era já quando foi feito essa lei. Mas nada mais justo. Uma lei que leva o nome de uma mulher, mas que é de posse de todas as mulheres brasileiras.
E no próximo bloco você acompanha o aumento no número de casos de feminicídios no Amazonas e o apoio do parlamento às vítimas. É já já. De acordo com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Segundo o Código Penal, a lesão praticada em razão da condição do sexo feminino tem pena prevista de reclusão de 1 a 4 anos. Fique atento! Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher. A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas realiza campanhas permanentes contra a violência doméstica e familiar. Denuncie sempre! Neste segundo bloco, a repórter Adriana Araújo traz um tema urgente que ainda choca: o aumento dos casos de feminicídio no Brasil e no Amazonas. Os dados são alarmantes e evidenciam não só a gravidade da violência contra a mulher, mas também o papel do parlamento amazonense no enfrentamento desse problema. Leis, campanhas, ações de conscientização e o trabalho da Procuradoria Especial da Mulher, que buscam transformar dor em proteção e esperança. Parem de nos matar. O Brasil registrou em 2024 o maior número de feminicídios da história. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 1.492 mulheres foram assassinadas simplesmente por serem mulheres. Uma média de 4 vidas interrompidas por dia. Foram quase 1.500 mulheres assassinadas no Brasil somente pelo fato de serem mulheres, de serem companheiras ou ex-companheiras de alguém. Aqui a gente não está falando de mulheres que morreram em um assalto, em um acidente de carro, numa briga ou qualquer tipo de confusão. A gente está falando exclusivamente de mulheres assassinadas por companheiros e ex-companheiros. Lembrando que a maior parte desses crimes, cerca de 60% a 70%, são cometidos dentro de casa. No Amazonas, o cenário também é preocupante. O estado registrou 77 homicídios de mulheres com uma taxa de feminicídio igual à média nacional, 1,4 por 100 mil habitantes. Embora tenha havido um aumento de quase 70% no reconhecimento dos casos, especialistas alertam: os números ainda podem ser muito maiores devido à subnotificação. Os números de subnotificação ainda são alarmantes, justamente porque existem vários motivos, né? Eu gosto de chamar de dependências, né? Existem várias dependências que fazem com que aquela mulher permaneça dentro do ciclo. A mais comum é a dependência emocional, tem a dependência financeira, né? O medo de perder a guarda dos filhos. Muitas mulheres, principalmente as que têm um poder aquisitivo maior, né, elas têm dificuldade, né, de sair do ciclo de violência justamente com vergonha, né, de se expor, do julgamento da sociedade. Então é muito difícil. E aí acaba que a mulher vai sofrendo ali, permanece dentro desse ciclo e não consegue, né, procurar ajuda. A violência contra a mulher vai muito além dos casos de feminicídio. Estupros, ameaças, lesões corporais, descumprimento de medidas protetivas, agressões físicas e verbais, violência política de gênero. A lista é longa e os números assustam. Só em 2024, mais de 1 milhão de chamadas ao 190 por violência doméstica foram registradas no Brasil. 2 ligações a cada 1 minuto.
O nosso trabalho em conjunto com as delegacias, ele é fundamental, porque às vezes a mulher quer desistir de seguir em frente, ela acaba retornando com o agressor, então o apoio e o acolhimento que a Procuradoria dá, ele visa exatamente fortalecer essa mulher. A Assembleia Legislativa, ela faz parte, né, da nossa rede de proteção e enfrentamento à violência doméstica, e esses mecanismos que são elaborados, né, por meio dessas leis, elas nos ajudam muito, né, no nosso trabalho aqui, nos encaminhamentos. Só o trabalho da polícia não ia conseguir cessar essa violência, né, fazer com que essa mulher saia, né, de um relacionamento abusivo. É preciso ter também esse pós-atendimento policial. Então a Procuradoria ajuda muito nesse sentido. Em 19 anos da Lei Maria da Penha, o Amazonas tem avançado e a Assembleia Legislativa tem sido peça-chave nesse processo. Somente nos primeiros meses deste ano, a Procuradoria Especial da Mulher já atendeu centenas de vítimas, garantindo apoio jurídico, psicológico e articulando ações com os órgãos de proteção. A mulher ter com quem conversar, uma ajuda profissional, de uma assistente social, de uma psicóloga, para dar a orientação, porque não é fácil sair do ciclo de violência. O ciclo de violência é algo que tem assim os abusadores, eles têm um requinte de crueldade que muitas vezes você não consegue enxergar. É uma prisão sem muros. Então, o apoio psicossocial, ele é fundamental. Claro que também dá oportunidade para essas mulheres, colocá-las em curso de capacitações, conseguir vagas no mercado de trabalho, fazer com que ela se liberte e possa viver plenamente. Eu sei que eu tenho um lugar para correr. Seja para pedir ajuda psicológica, eu também pedi ajuda para atendimento médico. É um espaço de muito acolhimento e um espaço de transformação mesmo. Graças a Deus existe a Procuradoria da Mulher, né? E eu espero que ela exista por muitos e muitos anos e que consiga combater. Outro ponto importante é que o Parlamento do Amazonas tem dado voz às mulheres e transformado essa luta em ações concretas. Nos últimos 2 anos, foram aprovadas cerca de 30 leis voltadas ao combate à violência contra a mulher, que já estão em vigor, garantindo mais proteção, dignidade e oportunidade para quem mais precisa. Entre elas, a Lei número 7.579, que determina que policiais acusados de violência entreguem suas armas em até 24 horas. A Lei número 7.260, que obriga o uso de tornozeleira eletrônica para agressores. Além disso, mulheres vítimas de violência agora têm prioridade na realização de exames periciais e a Assembleia também garantiu a oferta de cursos gratuitos de defesa pessoal para aquelas que têm medidas protetivas. Aqui na Assembleia eu tenho uma lei de minha autoria desde 2024, no qual, além do agressor responder criminalmente, civilmente, né, responder na justiça, ele também poderá ser multado de forma financeira se ele cometer qualquer tipo de violência contra uma mulher, seja violência psicológica, física, financeira. Então a gente tem aqui mais um instrumento para doer no bolso também, porque muitas vezes essas pessoas elas não têm medo do processo não, eles têm medo quando dói no bolso. Os números revelam a dor, mas também mostram que a luta não está parada. O Poder Legislativo Estadual abraçou essa causa, trabalha incansavelmente pela defesa das mulheres e pelo respeito à Lei Maria da Penha. E segue firme no compromisso de tornar as leis ainda mais rígidas contra os agressores. Nestes 19 anos da Lei Maria da Penha, a mensagem é clara. A violência não vai ter vez e o direito de viver sem medo tem que prevalecer. O Amazonas é o terceiro estado com mais casos de violência contra a mulher em 2024, segundo o boletim Elas Vivem, da Rede de Observatórios da Segurança. Foram mais de 200 vítimas de violência sexual e a maioria meninas de até 17 anos. Entre os casos mais brutais está o de Laila Vitória, de apenas 1 ano e 6 meses, estuprada e assassinada em Jutaí, aqui no Amazonas.
Casos como esse evidenciam a urgência de ações firmes contra esse tipo de violência. Por isso, o Poder Legislativo do Amazonas segue atuando com rigor na criação de leis e políticas para prevenir e combater esses crimes que destroem famílias e ferem toda a sociedade. O Repórter Alê, a especial Lei Maria da Penha de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima edição.